se inicia aqui, nossos problemas, né, são velhos, que eles só se repetem. E em meu nome à disposição da Comissão de Meio Ambiente, porque, de fato, essa pauta ela é desafiadora para este ano de 2024, na medida em que nós precisamos ter uma agenda permanente de ações, porque as alterações climáticas trazem impactos grandiosos na drenagem. Nós temos pontos recorrentes de alagamentos que causam sistematicamente prejuízos nas comunidades, tanto para os moradores quanto para os comerciantes. Aliado a isso, nós temos, né, uma questão que é os vários dias sem abastecimento de água, que isso volta a acontecer, né, na cidade, que há tempo já não existia esse problema de termos longos dias sem água, sem o abastecimento da água, às vezes com as desculpas que não combinam muito, né? Por exemplo, o excesso de consumo. Então, para ter se o meu negócio é vender água, eu tenho que estar preparado para o desafio de um consumo maior. Ou seja, eu tenho que ter mais reservatórios, principalmente utilizando a logística, né, que a geografia dessa cidade permite a nós. Nós temos que incentivar a questão das cisternas, da economia da água, do reaproveitamento de água, do aproveitamento das águas das chuvas. Nós temos que ter um plano, sim, um plano de manejo da nossa arborização na cidade. Não é mais possível que tenhamos abacateiros, pinheiros, eucaliptos e espécies de grande tamanho na nossa cidade, em áreas urbanas superpovoadas. Então, é preciso, sim, de fato, reunir e discutir isso com a cidade. Nós também precisamos discutir a drenagem desses pontos viciados, como o bairro industrial, que, mais uma vez, né, nesse temporal, voltam a ter, né, prejuízos grandiosos, tanto os moradores quanto os comerciantes. Assim como em pontos do bairro Boa Saúde, assim como pontos lá de Canudos, como a Vila Getúlio Vargas, né, que a Casa de Bombas não dá sinal, né, de licitação. Então, precisa, de fato, ter uma agilidade nessas questões, porque essa alteração climática cada vez vai afetar mais o povo. Nós precisamos fazer um mutirão de limpezas nas caixas. Nós precisamos ter um mutirão de limpeza urgente nas redes de drenagem da cidade. E para isso precisa ter gente. Não é com 2, 3 trabalhadores que tem hoje nas subsecretarias, com milhares de protocolos em atraso, que não conseguem mais atender, os subsecretários fazem um esforço grandioso para atender a população, mas diante de tantas demandas e diante de tantas dificuldades operacionais, eles se limitam a atender aquelas mais urgentes, que são as entradas de garagem e outras afins. Então, é preciso ter mutirão de limpeza na nossa cidade. A cidade está suja, a vegetação está alta. É preciso, é necessário, na medida que temos um dos IPTUs mais caros desse país. Nós não precisamos, né, nós estamos iniciando um ano novo com os velhos problemas se repetindo, agravado pela falta de mobilização, pela falta de ação da nossa prefeita, por total falta de atenção aos cuidados básicos da nossa cidade, com essa fila gigantesca que existe nas cirurgias eletivas. Todas as semanas, pessoas nos procuram para relatar as dificuldades que vêm enfrentando, né? Ou seja, com essas cirurgias que já estão anos
esperando acontecer, de pedra nos rins, pedra na vesícula, pessoas sofrendo com hérnias, 1, 2 hérnias, né, causada pelo esforço no trabalho a vida toda. E que agora as pessoas, quando chega o horário, a sua aposentadoria, sofre com a falta de acesso, né, às questões da saúde. A dengue ela precisa ser urgentemente enfrentada no município. Nós temos uma superlotação no Hospital Geral hoje. Há idosos nos corredores, idosos com 80, com 85 anos, porque não tem mais leitos. Não tem leitos no Hospital Geral para acolher a comunidade, porque não tem um enfrentamento, de fato, os enfrentamentos são insuficientes, é preciso ter, de fato, uma mobilização em toda a nossa cidade. Vereador Enio Brizola, o senhor gostaria de usar seu tempo de líder? Eu vou usar meu tempo de líder para dizer também, né, que, como se tudo isso não bastasse, né, nós continuamos assistindo a nossa economia da cidade em larga desvantagem com a região. Percebemos os anúncios de empreendimentos novos nas cidades. Vimos agora o relatório econômico que aponta, né, São Leopoldo sendo a 6ª economia, enquanto nós passamos lá para a 10ª economia no nosso estado. Nós não percebemos esforços, aliás, não percebemos mais a presença nem da secretária de Desenvolvimento Econômico, que, né, mais 15 dias de férias parece que tirou essa semana. Então, assim, é uma coisa fora, né, do mundo real o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Nós passamos, né, os meses de férias escolares sem uma atividade esportiva para as crianças. Nós não tivemos uma programação escolar durante as férias das crianças. As crianças ficam nos bairros, né, que além não terem um acesso à alimentação escolar, não têm nenhuma proposta de atividade recreativa, cultural durante este período. Então, as periferias, de fato, né, como o restante da cidade, né, está num processo violento de desmobilização, né? E o que mais nós ouvimos, o que mais ouço é: vereador, como vou pagar esse IPTU? Eu tenho que escolher comprar remédios ou comer, pagar conta de água e luz, ou pagar IPTU. Não é possível que na Boa Saúde existam pessoas pagando quase R$2.000 já de IPTU. Isso não é uma exclusividade lá do bairro, é uma questão que está colocada para toda a cidade. Filas de pessoas reclamando desta situação. Então, o que aconteceu? Por que nós chegamos a esta situação? Que está de desmobilização, de descrédito, uma depressão econômica e social na nossa cidade. Nós precisamos reagir a isso. Nós precisamos reagir, que esse ano seja, de fato, um ano de reconstrução. Um ano que, né, aliado às muitas políticas lançadas pelo governo Lula no último período, onde os municípios têm um relatório, aqui um relatório grandioso, né, de projetos que estão abertos para os municípios acessar. Mas é preciso ter esforço local, é preciso ter gente escrevendo projetos e encaminhando. Quantos, na verdade, de habitação nós mandamos para o governo federal? Tem municípios aí que já mandaram, e São Leopoldo é um deles, que mandou mais de 2 bilhões de projetos em várias áreas. E qual o esforço de captação de recursos que a nossa cidade, que a nossa administração está fazendo? É preciso ter respostas nesta casa para esses questionamentos. É necessário, é urgente e necessário
esses questionamentos terem resposta, a cidade ter resposta. Por fim, também quero falar aqui do piso da enfermagem, que é uma expectativa que toda essa categoria que cuida das pessoas da nossa cidade, né, vinham acompanhando o julgamento que, então, ontem saiu o julgamento, saiu as normativas do julgamento da ADIM, que uma boa notícia é que vai ser mantido os repasses para os municípios e estados pagarem, né, a título ainda de auxílio financeiro para todos os trabalhadores da área da saúde do setor público e para aqueles prestadores de serviços 60% SUS. Então, serão 13 parcelas, novamente a parcela que incide sob o 13º. Então, serão mantidas. Tinha uma tensão na categoria que não pudesse mais receber nos valores atuais, porque tinha uma posição que fechava não nos rendimentos básicos, mas sobre os rendimentos globais. Então, está garantido os repasses, o governo federal vai continuar repassando isso. Vamos apresentar uma moção aqui para que os prazos de repasses, né, uma moção de apelo para que o Executivo, né, agilize os repasses, porque tem demorado 30 dias para, né, em tempo de empenhos, e repasse para os prestadores, para os hospitais públicos, como a Fundação. Para concluir, e depois vereador, mais 5 dias ainda por repasse, ou seja, né, as pessoas recebem um mês, né, depois que o recurso chega na cidade. Então, para que a gente tenha mais agilidade, né, e cuidado, e atenção, e reconhecimento com essa categoria que cuida da nossa saúde aqui na cidade. Obrigado, presidente.